Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex aqui para mais uma das nossas videoaulas. Hoje é a nossa videoaula 2, né? E hoje vamos falar sobre campo semântico, linguagem e redação estratégica, né? Qual é a relação que a gente pode encontrar aí, né? Sobretudo pensando como é que a nossa mente organiza o sentido e como isso nos ajuda a escrever melhor. Relembrando que isso tem a ver com o que nós vimos na aula anterior, é uma continuidade da aula anterior, quando nós pensamos a questão dos campos semânticos, ok? Bom, vou começar pensando com vocês o que é o campo semântico, né? O campo semântico, ele é um conjunto de significações que as palavras podem assumir, né? Dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Ou seja, o campo semântico ele é um conjunto das significações, dos sentidos, daquilo que a gente atribui como significado dentro de determinados contextos, quando nós temos conjuntos de palavras e essas palavras se relacionam entre si. Então, elas de alguma forma, nessas relações mais precisas, elas podem estabelecer esse sentido entre os termos que compõem esse universo que nós construímos, né? Então, as palavras nesse sentido, elas têm um campo semântico que as envolve, né? E esse campo semântico ele pode ser modificado de acordo com o contexto, né? Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra barco, né, que está aqui exemplificada, ela pode, aliás, desculpem, a palavra banco, né? Ela pode ganhar sentidos diferentes, né? Pode ser o banco que eu vou lá sacar o dinheiro, pode ser o banco de praça, pode ser o banco de areia, enfim. A palavra ela pode assumir diferentes sentidos, claro, dependendo do campo semântico a que nós estamos nos referindo. Ok? Então, o sentido ele vem da relação entre as palavras e o contexto em que nós as colocamos, correto? E aí, para entender um pouquinho melhor isso, a gente vai pensar sobre o que diz o filósofo francês Michel Foucault. O Foucault, que é um dos filósofos mais importantes na França no campo das linguagens, do estudo das linguagens, porque ele foi o cidadão que criou uma nova performance para a análise do discurso, né, para analisar os discursos, os seus enunciados, enfim. Ele muda um pouco a trajetória do modo como se fazia isso. E o Foucault ele diz o seguinte, né, o que nós dizemos e pensamos está sempre ligado a redes de significados e ao modo como o saber se organiza, né? Então, a linguagem ela está sempre conectada com estruturas de poder e com o modo como produzimos o sentido no mundo, né? Esse é um aspecto muito bem tratado lá nas obras do Michel Foucault, de modo geral. Mas eu vou pegar aqui um exemplo prático para a gente entender melhor essa situação com as palavras, né? Eu tenho aqui um exemplo de um texto, se chama Circuito Fechado, do escritor Ricardo Ramos, né? E o texto dele é um texto bastante peculiar, é um conto, um mini-conto, né? Alguns até chegam a chamar de crônica, mas eu entendo mais como um mini-conto, está nessa categoria do mini-conto, e ele usa apenas substantivos para contar a sua história. Então, mais ou menos vamos pensar o seguinte, o texto começa assim, ó, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme, creme dental. Percebam que, mesmo sem as frases completas, é possível que nós consigamos compreender o que está acontecendo. E isso só é possível graças ao campo semântico que está circundando o universo das palavras. Eu poderia dizer que chinelos, vaso de descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental compõem uma espécie própria de palavras. Como é que a mente, então, interpreta essa composição, né? Eu poderia dizer assim que, com as orações completas, as frases, orações, períodos, poderiam nos dar o seguinte contexto. Acordou, levantou-se da cama e calçou os chinelos,
foi ao banheiro, urinou e deu descarga. Na pia, com o sabonete lavou as mãos, com a pasta escovou os dentes, com os apetrechos corretos, fez a barba e depois foi tomar banho. Esse é um pequeno trecho, mas o que a gente percebe é que a nossa mente constrói esses significados, estabelecendo uma relação entre essas palavras e o campo semântico que cada uma delas carrega. E, mais do que isso, ao olhar para essas palavras, a nossa mente carrega também um campo semântico de higiene matinal que nós já conhecemos, que nós já trazemos da nossa existência, da nossa vida. Então, esse campo semântico da higiene matinal se junta a essas palavras para que a gente possa compor esse universo de sentidos e significações. As palavras, elas se associam mentalmente, formando um espaço de criação de cenas, no caso, cenas matinais, que nós trazemos já na memória, e de outros conhecimentos, enfim. E então a gente começa a pensar qual é a relação da linguagem com isso tudo. E a linguagem está relacionada a isso em função de um elo que ela possui no seu interior, que são os signos. O signo, no caso aqui, a gente está falando de palavras, a gente vai falar de palavras no campo linguístico. Então, palavras escritas, porque vamos pensar depois os textos escritos, as redações, enfim. O signo linguístico ele é formado por 3 objetos. A gente pode ver aí na listagem que está colocada na tela. O signo é formado por um objeto, que é aquilo a que o signo se refere, um significante, que é a matéria do signo, no nosso caso é a palavra, mas também pode ser o som, a imagem, que compõe o significante, que é aquela que carrega o significado, ou seja, carrega o objeto dentro dela para que ele possa reproduzir isso na nossa mente. Então, o significado é aquilo que acontece na nossa mente. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. O significante, ou palavra, cadeira, produz uma imagem mental na nossa cabeça que nos leva a um objeto real, que é o móvel cadeira. Vamos analisar isso com um pouco mais de atenção. Eu tenho dentro do signo, na composição com sentidos, a relação entre o objeto, o significante e o significado, entendendo que o objeto ele se refere àquele item a que o significante irá representar. No nosso caso, o significante é a palavra. Então, no caso da palavra cadeira, ela vai representar o objeto cadeira. E essa palavra, quando aparece diante dos nossos olhos, ela produz um significado na nossa mente, que é a imagem da cadeira e da palavra cadeira, compondo esse sentido mentalmente, como a gente mostra aqui. Eu tenho a cadeira igual o objeto cadeira em si, e a palavra remete a essa imagem da cadeira na nossa mente. Então, o signo é o elemento que produz o elo da linguagem com a nossa mente, ou da nossa mente produzindo linguagens, e a nossa mente produz linguagens de modo que ela organize essas linguagens e possa internalizar as coisas do mundo, mas também possa externalizar as coisas que ela transforma mentalmente. E nós podemos transformar tudo mentalmente na forma que quisermos. Por exemplo, a palavra cadeira, ela pode ter múltiplos sentidos dentro dela, desde aquela cadeira simples que apareceu no modelo anterior, ou qualquer uma dessas 3 cadeiras. Essas 3 cadeiras, elas passam a representar coisas diferentes. Cada uma dessas cadeiras tem seu sentido próprio. Se eu observar aqui, a primeira cadeira, ela é uma cadeira confortável, mas ela é uma cadeira que talvez me remeta à ideia de alguém que esteja jogando videogame, esteja aí fazendo alguma coisa nesse sentido, viajando na internet. A segunda cadeira é uma cadeira rústica, mas ao mesmo tempo é uma cadeira sofisticada, talvez de nobreza, nos leva a um contexto da nobreza. Eu posso construir esse contexto de que essa cadeira está dentro do universo da nobreza. Já a outra cadeira me remete, por alguma razão, especificamente no meu caso, eu olho e penso nela como um objeto religioso, uma cadeira de algum clérigo antigo também, não tão contemporâneo. Então vejam que os objetos, enquanto signos, também carregam o seu campo semântico.
né, carregam sentidos que nós usamos e construímos na nossa mente para formular pensamentos, ideias e raciocínios. Não é isso? Então, o campo semântico, a gente pode afirmar com toda a convicção que ele é mental. O campo semântico é um espaço de relações que acontece na mente. Relações estas que nós realizamos quando pensamos a partir de palavras. E quando escrevemos, nós ativamos esses campos para dar coerência ao texto. Quando nós escrevemos, nós estamos externalizando, expressando aquilo que construímos mentalmente como forma de campo semântico. Então, eu vou dizer assim, e a redação com isso? Bom, a redação, ela é a produção escrita de campos semânticos organizados logicamente. Então, quando eu escrevo um texto, eu estou escrevendo um texto que é uma produção gráfica, cheia de campos de sentidos, de significações, que eu organizo de uma forma bastante lógica. Daí porque escrever bem é pensar bem, e por isso, para escrever bem, é necessário que eu tenha, primeiro, um repertório temático para ativar meu campo semântico. Se eu não tiver um repertório temático, eu não consigo ativar os campos semânticos. É curioso, por exemplo, quando a pessoa estuda a redação por meio de modelos, ela olha para o modelo e ela verifica ali uma forma específica e ela, de algum modo, decora aquela forma, cria uma habilidade de reproduzir aquela forma modelar, aquele modelo. Mas ela não está modelando o seu pensamento, ela está tentando encaixar o seu pensamento num modelo que já está pré-determinado. E isso é uma tarefa difícil, complexa, e que em determinadas situações ela não ajuda muito, como eu já disse até anteriormente em outros momentos. Então, ter um repertório temático para ativar o campo semântico é fundamental, mas também é fundamental ter uma estrutura e uma lógica de organização textual. Eu preciso entender como é que forma e conteúdo se organizam dentro de uma produção da redação. E eu preciso entender a diferença entre modelo e modelagem. Uma coisa é eu seguir um modelo, eu pegar um exemplo. Outra coisa bem diferente é eu estruturar esse modelo, é eu modelar, é eu realizar a modelagem do meu texto, do meu pensamento, daquilo que eu quero expressar, daquilo que é minha intenção dizer dentro de determinadas circunstâncias. Me apropriar do discurso é fundamental. Bom, a gente vai pensar agora a aplicação desses campos semânticos, a gente viu isso ali na crônica ou no conto, mini-conto do Ricardo Ramos, e agora a gente vai pensar essa aplicação dos campos semânticos quando eu tenho, por exemplo, um estudo de caso, um estudo de caso de concurso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a professora Maria leciona língua portuguesa no 8º ano do ensino fundamental. Ela percebe que seus alunos demonstram desinteresse pelas atividades de leitura e produção textual. Muitos reclamam que não gostam de ler e que escrever é muito difícil. Diante disso, ela busca alternativas para tornar as aulas mais atrativas, desenvolver a competência leitora e escritora dos estudantes e valorizar a participação deles no processo de aprendizagem. Então, eu tenho aqui uma situação, problema colocada, e eu preciso, para que eu verifique essa situação, analisar qual é o campo semântico que eu tenho e como esse campo semântico vai ativar as ideias dentro da minha mente, os pensamentos dentro da minha mente, e como eu vou conseguir formular raciocínios a partir daí. Então, quando eu penso no campo semântico, eu tenho que pensar, quando eu olho para esse tipo de situação, eu tenho que pensar em palavras-chave do enunciado como um todo. Então, eu tenho aqui, professora Maria, ela, diante do que está exposto aqui, ela está numa situação prática, ela está num contexto de atuação docente. Então, meu campo semântico tem que se focar e buscar elementos de significação dentro desse contexto. Bom, ela aqui está dentro de um campo da língua portuguesa, 8º ano, então tem uma disciplina específica e tem uma etapa de ensino específica. Poderia ser arte, poderia ser ciências,
poderia ser história, geografia, matemática, informática, poderia ser qualquer uma das disciplinas que são cursadas dentro ou que estão no currículo do ensino fundamental 1 e 2, né? Ou no ensino médio, né? Bom, qual é uma outra condição que aparece dentro do texto e que a gente tem que perceber? A essência do problema está no fato do desinteresse dos alunos, no fato de que reclamam, no fato de que não gostam de ler, que escrever é difícil, né? Então, se eu preciso pensar isso como um problema, esse problema é um problema pedagógico que está relacionado à desmotivação, dificuldade, resistência, né? Então, eu tenho que ativar meu campo semântico para ir compondo o repertório à medida que eu vou lendo a situação, né? Alternativas, né? Quais são as alternativas aí? Tornar as aulas mais atrativas, necessidade de uma intervenção didática, e essas são duas condições bastante básicas que eu estou levantando aqui, bastante simples, bastante evidentes e bastante recomendadas, digamos assim, dentro da didática e da pedagogia contemporânea, né? Bom, a partir daí, então, qual é a missão da professora? É desenvolver a competência leitora e escritora. Então, esse é um objetivo pedagógico claro, né? Então, eu tenho que pensar os objetivos pedagógicos a partir daí, né? E, nesse sentido, valorizar a participação dos alunos nesse processo. Por quê? Porque, na perspectiva pedagógica, eu tenho que puxar lá no meu campo semântico e lembrar que o aluno está no centro da condição. Um outro momento a gente pode conversar um pouco melhor sobre essa condição central do aluno nos modelos pedagógicos contemporâneos, mas, seja de uma forma ou de outra, o aluno está no centro e é preciso pensar metodologias participativas. Então, o meu campo semântico tem que ir buscando elementos para esse tipo de construção. Ok? Bom, como esses campos nos ajudam no planejamento da resposta, e aí eu estou considerando que, para eu escrever um texto, antes de escrever, eu preciso planejar esse texto mentalmente. E, se possível, até pré-planejá-lo no papel, né? Bom, então, quando eu identifico essas palavras, expressões chaves, né, eu, enquanto candidato, tenho que entender que eu devo apresentar um problema que é central, que é a desmotivação dos alunos na leitura e escrita. Então, eu já começo a imaginar como é que eu vou compor semanticamente o meu texto. Preciso propor soluções pedagógicas onde eu apresente estratégias para tornar as aulas mais atrativas e participativas. Isso está colocado lá na situação. Eu preciso fazer isso, eu tenho que passar. Acredite ou não nisso, eu tenho que passar, né? Por essa condição e apresentar essa situação. E eu preciso relacionar essas soluções à formação das competências leitoras e escritoras. Ou seja, eu preciso, neste caso, que é específico de língua portuguesa, eu preparei dentro dessa área porque me parecia mais fácil para eu explicar para vocês, né? Mas, como eu já disse, poderíamos aí ter situações de matemática, envolvendo artes, história, enfim, né? Mas eu preciso relacionar essas soluções à formação de competências específicas que estão relacionadas a esse problema, no caso, competências leitoras e escritoras, né? E eu preciso, nesse sentido, então, utilizar autores e documentos de referências que tratem da importância da leitura e da escrita e do papel do professor como mediador, vamos dizer assim, nesse momento também, porque essa questão também cabe um pouco de discussão, mas a mediação precisa ser realizada, independente de se eu olho para o professor como mediador ou não. A mediação em si, se eu pensar em Vygotsky, se eu pensar no Paulo Freire, se eu pensar na BNCC e em outros autores do campo da pedagogia, da psicologia educacional, enfim, e documentos oficiais, eu vou pensar nessa circunstância e pensando o professor aí como um mediador, vou colocar mediador entre aspas, porque eu tenho algumas ressalvas em relação a essa condição, isso cabe discussão. Agora, que a mediação tem que acontecer, ela tem que acontecer. Bom, quais são os campos semânticos que eu vou poder operar aí? Quando eu penso o problema que eu vou apresentar, eu tenho que criar um contexto em que eu vou falar sobre a desmotivação, a resistência e a dificuldade dos alunos, né? Qual é a intervenção que eu vou fazer? Eu vou propor soluções de modo que as intervenções tragam aulas mais atrativas, para falar o óbvio aqui, né? E
Quais competências, leitor e escritora, eu vou trabalhar? Bom, esse é o meu objetivo, então eu vou pensar em algumas competências específicas, uma vez que eu tenho documentos de referência, como a BNCC, por exemplo, para poder pensar essas questões, né? E eu vou também aí pensar a participação dos alunos de forma a planejar o uso de metodologias que coloquem o aluno como protagonista. Aqui eu usei as metodologias ativas como referência, porque elas são muito batidas, elas estão muito utilizadas, mas há outras metodologias que também colocam o aluno no centro, colocam o aluno de forma ativa, em integração com o professor, em diálogo com o professor, onde o professor não é só um ser em segundo plano, né? Ao contrário, o professor é o maestro dessa relação, né? O professor é aquele quem conduz essa relação dialógica que deve acontecer conforme os pressupostos vigotskianos, né? Não é bem o que está na BNCC, mas é o que eu acredito, é o que eu aprendi, é o que eu compreendo das leituras múltiplas que fiz sobre todos esses autores, e às vezes entendo que a BNCC cria algumas distorções em relação a algumas questões. Bom, também tenho que levar em conta que eu tenho que ter na manga certos autores e certos documentos específicos para usar como referência e citar dentro do meu texto, desse texto que eu estou elaborando. Como é que eu planejo uma resposta para isso? Bom, eu uso os campos semânticos para organizar a minha resposta, né? Então, grosso modo, quando eu planejar, eu vou pensar assim, a minha primeira frase tem que começar pensando um problema que está acontecendo e que é comum e que é a desmotivação, por exemplo, né? O meu objetivo é desenvolver competências, então eu vou, para resolver a questão da desmotivação, apresentar caminhos para desenvolvimento das competências, apresentar, dentro das minhas estratégias, aspectos como leitura compartilhada, produção coletiva, porque eu quero colocar o aluno no centro, eu quero colocar o aluno como agente, como ativo na situação. E, do ponto de vista da teoria, eu vou pensar em Paulo Freire, Vygotsky, BNCC, que é o documento oficial e que eu já tinha apontado lá, e aí a conclusão vai me trazer o professor como mediador, e eu coloco de novo entre aspas, porque era isso que se esperava na resposta da Fundação VUNESP, que apresentou uma situação semelhante a essa, né? Então, era isso que se esperava lá. É assim que eu posso estabelecer a relação entre uma coisa e outra. Bom, para concluir, então, eu tenho que pensar o seguinte, e isso é uma coisa que eu digo lá no meu curso, para os meus alunos particulares, eu digo lá, olha, é preciso entender o campo semântico e entender como organizar os campos semânticos e os sentidos que esses campos semânticos nos constituem. E quem organiza isso? Quem organiza isso é a linguagem numa proposição lógica e estrutural, mental e textual, né? Então, eu tenho que aprender a ter uma organização lógica, e aí, no caso das redações, sejam elas dissertativas ou estudo de caso, que também vai apresentar uma dissertação ali, também vai apresentar uma argumentação, também, enfim, né, num outro formato, né, mas também vai. Nesse caso, eu tenho que usar a lógica dedutiva, né? Então, a lógica dedutiva é aquela que organiza o nosso pensamento quando pensamos esse tipo de produção textual, e a gente depois ainda vai falar mais sobre a lógica dedutiva aplicada à estrutura textual. E aí, lembrando que quando a gente fala de estrutura textual, como falamos na aula anterior, estamos falando de macro e microestrutura, né? Aquelas que garantem que o nosso texto vai ter coerência e coesão, né? Que o nosso texto será uno, será único e que vai seguir uma lógica do começo ao fim, da introdução até a conclusão, né? Então, a redação, nesse sentido, ela exige um domínio temático, de um lado, né? Porque eu preciso ter um repertório, e eu venho insistindo nesse repertório, porque se eu quero sair da condição de seguir modelos e começar uma condição de modelador textual, de fazer a modelagem do meu pensamento e do meu texto, de assumir a minha voz, o meu lugar de fala dentro da produção textual,
né? Eu tenho que ter um certo domínio temático, eu tenho que ter um repertório para poder tratar disso, eu tenho que conhecer certos autores, eu tenho que pensar sobre determinados problemas, determinados assuntos que acontecem cotidianamente na vida pedagógica do professor, e eu tenho que conhecer a estrutura textual e como essa estrutura se relaciona com a lógica. E, nesse sentido, quando eu conheço esses elementos, eu consigo planejar sempre, né? Eu consigo sempre criar uma condição de diagnóstico, de objetivo, de proposta, de fundamentação e de conclusão na organização temática, principalmente quando nós estamos aqui tratando, neste caso, de um estudo de um problema real, de um problema existente, que é próprio do estudo de caso, né? Por mais que este exemplo que a gente usou tenha sido um exemplo ficcional, essa condição ficcional ela reproduz uma situação real em sala de aula, né? Então, a nossa conclusão está aí. E aí eu vou propor para vocês uma atividade de reflexão, né? E para que vocês consigam perceber isso dentro do seu próprio ser. Então, para que você tenha essa convicção que eu tenho, você precisa sentir na sua mente, no seu corpo, essa condição que existe entre pensamento, linguagem, linguagem, pensamento, pensamento, linguagem, linguagem, texto, né? Linguagem, mundo real, linguagem, mundo interior, signos compondo linguagens, e as linguagens trazendo o mundo para dentro de nós, e as linguagens levando o nosso mundo para fora para que os outros possam conhecer também, sempre por meio de linguagens. Então, eu vou pedir aqui para que quem quiser essa realização aqui dessa atividade, ela é voluntária, né? Claro, mas é importante saber que praticar é fundamental. Então, para que você compreenda bem tudo que está nessa aula, você pode assistir e reassistir essa aula, porque ela está aqui gravada, né? Mas realizar o exercício é fundamental. Então, junto com esse vídeo, eu vou postar também 2 documentos em anexo, que você pode utilizar para realizar o exercício. O primeiro, o texto vai estar em anexo, é o circuito fechado. Eu apresentei um princípio do texto aqui. Então, a partir dos campos semânticos que o conjunto de palavras que está utilizado lá pelo autor, pelo Ricardo Ramos, propõe, eu peço para que você elabore uma história, assim como eu comecei a desenhar essa história, né? Mas agora com as frases, orações, os períodos completos, né? Então, você faz a ligação das palavras, constitui o campo semântico na sua mente, e a partir dali você externaliza isso na forma textual e organiza a narrativa, conta a história dessa personagem, ok? Esse é um exercício para você reconhecer como é que o seu campo semântico atua dentro da sua mente, e isso é muito importante porque depois a gente vai fazer exercícios e vai tentar entender a partir da Eni Orlandi, de outros autores, de outros pensadores, como é que a leitura possui algumas técnicas que nos permitem construir sentidos, formular campos semânticos, né? Existe o que se chama de percurso gerativo de sentidos, né? E nós vamos estudar esse percurso para que a gente possa aproveitar melhor os nossos campos semânticos e para que a gente possa utilizar melhor os nossos repertórios, para que a gente possa construir melhor a modelagem dos nossos textos, dos nossos pensamentos de forma lógica precisa. Então, faz esse exercício, que esse exercício vai te ajudar muito para depois a gente poder mapear a sua mente dentro desse percurso, que vai te ajudar muito, vai facilitar muito, né? Também estou pondo em anexo o estudo de caso baseado aí nos textos da Fundação VUNESP, e aí a partir desse estudo que está apresentado lá, tenta elaborar a sua redação, né? Pensando uma resposta como se você estivesse realizando a prova, mas segue lá os meus conselhos, né? Você busca as palavras-chave, constrói o campo semântico, depois que você construiu o campo semântico, você registra esse campo semântico para você ter uma certa segurança, e aí, com esse campo semântico construído, você pré-planeja, organiza as suas ideias, a ordem que elas vão acontecer, aquilo que você vai usar, e depois você me diz se não ficou mais fácil escrever o texto, né? E isso é só uma das técnicas, das estratégias que a gente aprende lá no curso Redação Estratégica, e que eu estou tentando adaptar e trazer aqui para vocês no grupo, para que vocês aproveitem ao máximo essas dicas que a gente apresenta aqui no grupo, ok? Pensando também aí a questão do repertório, é que eu estou propondo
Amanhã o lançamento dos cards e na sexta-feira a caderneta pedagógica, tá bom, gente? Então, tudo tem uma razão, tudo está justificado dentro do método, ok? Siga o método, confiem nele que vocês vão chegar lá e daqui a muito pouco tempo vocês vão perceber, o tempo passa muito rápido, vocês vão perceber que o texto de vocês estará melhor. É importante você registrar esses momentos agora, porque você cria um material de comparação, né? Você, daqui a algum tempo vai estar escrevendo melhor, você volta lá nos primeiros textos de quando começou a acompanhar os vídeos, você vai perceber a melhora que teve no seu texto. Então é importante realmente praticar, é fundamental não só para você fixar o que está dito aqui, o que está internalizando enquanto sentido na sua mente a partir do que está dito aqui, mas também para você fixar, treinar, aprimorar a sua escrita. Ok, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado. Até a próxima. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau, gente.